Gente, Deus ministrou uma palavra ao meu coração por esses dias, falando sobre transição, e um texto que o Senhor me fez ler foi em Josué capítulo 6, versículo 20. Livro de Josué, capítulo 6, o versículo é o 20. Que diz assim, olha: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo os unidos da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro continuou intacto. Certo? Não? Será que a gente está lendo o mesmo texto? Vamos ler de novo aqui. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo os unidos da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te louvamos, Jesus. Nós te engrandecemos pelo privilégio de poder estar aqui na sua casa, podendo adorar ao Senhor, podendo engrandecer o seu nome, podendo ser ministrado por uma palavra. Eu creio que o Senhor não trouxe essas pessoas aqui em vão e não conectou algumas pessoas aqui em vão, não. O Senhor trouxe elas porque o Senhor tem algo para realizar na vida de cada uma delas. Que existem muralhas e fortalezas que precisam ser quebradas e destruídas. E nós cremos que essa é uma noite que o Senhor marcou para realizar essa grande obra, Deus. Pai, que o Senhor possa trazer cativo toda a mente a sua palavra nesse momento, e que toda a palavra semeada, que toda a semente possa encontrar espaço nos corações aqui nessa noite, e produzir frutos na vida dos seus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus, nós te engrandecemos, Jesus, nós te bendizemos, Jesus, nós te louvamos, Jesus. Tão sublime, glorioso és, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Chamamos, Jesus. O tema da ministração nessa noite é a fortaleza da transição. A fortaleza da transição. Por que fortaleza da transição, pastor? Porque existem batalhas que não são apenas para vencer um inimigo, são sobre atravessar uma estação,
são sobre uma mudança de um novo ciclo, uma mudança de um novo tempo, fortaleza da transição. Esse é um texto muito conhecido por muitos, muralha de Jericó, povo de Israel. Quando nós olhamos para esse texto, nós puxamos e lembramos de tudo aquilo que o povo de Israel viveu até chegar nesse momento. Israel havia vivido milagres extraordinários até ali. Como por exemplo, Deus havia humilhado o faraó lá no Egito. Deus abriu o mar vermelho, sustentou o povo durante 40 anos com maná, guiou-os pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite, fez as águas do Jordão se abrirem. Isso era tudo que o povo de Israel já havia vivido, os milagres que eles já haviam presenciado. E agora, finalmente, eles estavam em Canaã, um lugar de promessa. A promessa estava diante deles. Só que ali havia um detalhe. Entre Israel e a promessa, existia ali o quê? Uma cidade. Uma cidade que se chamava Jericó. Jericó não era apenas mais uma cidade. Jericó era uma fortaleza. Jericó era conhecida pelos seus altos muros. A história diz, os historiadores dizem que em alguns pontos da muralha de Jericó chegavam à altura de 10 a 13 metros de altura, ou seja, equivalente a mais ou menos um prédio de 4 andares. É alto, é bem alto. Então era uma cidade fortificada, era uma cidade que tinha as suas muralhas, que as guardava. Era a principal cidade fortificada de Canaã. Jericó estava estrategicamente posicionada para impedir qualquer avanço do inimigo. A verdade era que quem dominasse Jericó controlava toda a entrada da terra. Então era uma cidade estratégica. Enquanto Jericó permanecesse de pé, enquanto Jericó não fosse conquistada, enquanto Jericó não fosse derrubada, Israel poderia olhar para a promessa, mas não poderia desfrutar dela. Imagina que triste você olhar para a promessa e não poder desfrutá-la. Imagina que triste você olhar para aquilo que Deus prometeu para você, para aquilo que Deus falou que vai acontecer com você, você olhar para ela e você não conseguir desfrutá-la. É como se você nadasse e o ditado diz, e morresse na praia. Mas nessa noite eu creio num Deus que não se movimenta por coincidência. Deus trouxe você aqui porque Ele te fez uma promessa, e você não vai só olhar a promessa, mas você vai entrar na terra que Deus te prometeu, você vai possuir a terra que Deus te prometeu. Se Deus te trouxe a essa celebração, a esse culto, é porque você está diante de algo que pode ser intransponível, mas você vai desfrutar de toda a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios. Deus
Deus vai fazer você entrar nessa terra. E se você crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Vamos esquentar. Estamos só no início. Jericó não foi a última batalha de Israel, não. Depois de Jericó haveria muitas outras guerras. Mas foi a última fortaleza antes que Israel começasse a viver a promessa. Foi a última. Antes de entrar para viver a promessa. Porque depois de Jericó, eles já não lutariam para entrar na terra que Deus prometeu. Eles já estavam lá. Existe uma diferença enorme em lutar para entrar naquilo que Deus prometeu e você lutar quando você já está dentro daquilo que Deus te prometeu. É uma batalha que Deus permite para mudar a sua estação, para mudar a sua vida, para te trazer algo novo. E Jericó ele vai representar exatamente isso. Ele vai marcar um momento em que Deus tira Israel da condição de peregrino e o estabelece como conquistador. Ali vai mudar toda a maneira de como Israel vivia. Depois de Jericó era povo conquistador. Algumas batalhas não encerram apenas um problema, elas vão inaugurar uma nova estação na sua vida. Talvez hoje você esteja exatamente diante da sua Jericó, exatamente diante da sua muralha. E eu venho como profeta de Deus nessa casa, que essa muralha não é o fim da linha para você, que essa dificuldade não é o fim da linha para você, que esse problema, que aparentemente é intransponível, não é o fim da linha para você. É uma mudança de nível. É uma mudança de estação. E eu citei aqui alguns pontos para a gente pensar junto aqui nessa noite. Um dos pontos o primeiro é que toda transição possui uma fortaleza. Toda mudança de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma nova estação, possui uma fortaleza. O mais legal de tudo, quando eu comecei a ler Josué capítulo 6, nós lemos lá, quando nós lemos o versículo 1 e o 2 de Josué 6, olha isso. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. É engraçado isso, porque antes mesmo da batalha começar, Deus já estava declarando vitória. Você entendeu isso? Antes mesmo de tudo começar, Deus já tinha decretado a vitória. Deus estava dizendo assim, já entreguei nas suas mãos. É sua. Já está garantido. A cidade estava fechada, aos olhos humanos era impossível,
aos olhos de Deus já estava entregue. A pergunta é: por que você está com medo? Por que você olha para essa muralha e deixa ela se agigantar diante de você? Se Deus já te prometeu que é sua, se Deus já disse para você que já está garantido. Gente, não é o Rafael, o pastor Rafael que está falando, não. Não é o pastor Sérgio, não é o pastor Carlos, não é o pastor Claudinei, não, é Deus. Se Deus liberou uma palavra sobre você, sobre a sua vida, sobre essa situação, descansa, fique tranquilo, acalma o seu coração, porque o Deus que promete, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de tudo aquilo que Ele libera sobre a sua vida. Se Ele disse que você vai conquistar, que você vai entrar, que essa terra é sua, não há inimigo na terra e debaixo da terra que pode paralisar a ação de Deus sobre você. Se você crê nisso, dê um brado de louvor ao Senhor, porque Ele é fiel, fiel, Ele é fiel, Ele é sim. Eu me encanto com a palavra de Deus, eu me encanto com os detalhes e com o cuidado de Deus em todas as coisas. Isso é maravilhoso. Nós te amamos, Jesus. Já é seu, filho. Já é sua, filha. Já está garantido por Ele, pelo Deus que te criou, pelo Deus que te formou, pelo Deus que escreveu a sua história. Já está garantido por Ele. Já está garantido por Ele. Pode mudar os governos, pode mudar os planos, pode mudar tudo, mas a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor garante, a palavra do Senhor é que te sustenta, a palavra do Senhor é que coloca o chão quando não tem chão. É a palavra do Senhor. E se Ele disse que é seu, é seu. Se Ele disse, você vai entrar, você vai entrar. Sim, Jesus. Toda vez que Deus está prestes a nos levar por um novo nível, algumas resistências elas se levantam. Não porque Deus perdeu o controle, tá? Deus tem o controle de tudo. Mas pastor, por que então que se levanta? Porque o inimigo sabe o valor daquilo que Deus está prestes a te entregar. O inimigo sabe a grandeza da promessa que Ele te fez. O inimigo sabe todos os planos que Deus desenhou ao seu respeito. Então algumas resistências, algumas fortalezas, elas aparecem. Quanto maior a transição, maior costuma parecer a fortaleza. Talvez a sua Jericó hoje não seja uma cidade cercada por muralhas. Talvez a sua Jericó seja o medo. Medo. Medo de avançar. Medo de empreender. Medo de se relacionar. Medo de se entregar ao ministério. Medo. Medo. Às vezes é a mentalidade que ainda te prende.
te trava, não se acha merecedor, não se acha capaz. Eu não sei qual é a sua muralha. Talvez é um hábito que você precisa romper. Talvez é um pecado que você precisa deixar. Eu não sei. Eu não sei qual é a muralha. Talvez uma decisão que você está adiando há muito tempo. E você não consegue tomar essa decisão. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que nenhuma fortaleza é maior que a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Nenhuma fortaleza é maior do que a palavra que Deus liberou sobre você. O tamanho da resistência nunca será maior do que o tamanho da promessa. A promessa é sempre maior. Ela é sempre maior. Se Deus estava levando Israel até Jericó, não é porque Ele pretendia deixar Israel parado diante dela, não. Deus queria fazer algo muito grande. Segunda coisa que nós aprendemos é que Deus, Ele sempre vai silenciar a boca para governar o coração. No versículo 10 do capítulo 6, a palavra diz assim, olha: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai. Esse talvez seja um dos detalhes mais profundos da conquista de Jericó. Israel estava aqui com soldados preparados, estava com um time forte, tinha sacerdotes, tinha trombeta, tinha a arca da aliança, e tinha uma promessa liberada de Deus para a vida deles. Mas durante 6 dias, o povo deveria caminhar completamente em silêncio, calado. E cai para nós, ficar em silêncio não é fácil não, né? Ficar calado não é fácil não. Dá mais para nós. Dá mais para um pescador. Sabe que eu vejo que Deus estava mostrando que aquela batalha não seria vencida pela força dos argumentos. Não seria vencida pela intimidação dos adversários e pelo barulho da multidão. Não. Antes de Deus derrubar a fortaleza do lado de fora, Deus queria estabelecer um governo do lado de dentro. Um governo do lado de dentro. Eu anotei uma frase que ela falou muito, e eu queria compartilhar com você, que diz assim: quem não consegue governar as próprias palavras, dificilmente estará preparado para governar uma conquista. Eu vou repetir porque é muito forte. Quem não consegue governar as próprias palavras,
dificilmente estará preparado para governar uma conquista. Sabe, tem gente que não consegue segurar a boca. Fala na hora que não deve. Responde na hora que não precisa responder. Hoje nós vivemos num tempo em que a gente tem muito argumento, a gente quer responder rápido, a gente quer falar, falou, tá falando pra mim, então toma pra você também. E a gente vive assim. A gente quer dar resposta para tudo, a gente acha que tem resposta para tudo. E a gente deve dar resposta para tudo e para todos. E às vezes o silêncio é a melhor resposta. Às vezes não se defender é a melhor resposta. É a melhor coisa que tem a se fazer. Porque quem te justifica é Deus. Deus conhece o seu coração. E às vezes nós perdemos a batalha e perdemos a possibilidade de entrar na promessa porque nós falamos demais. Porque nós falamos na hora que não tem que falar. Porque ao invés de a gente ficar quieto, ruminando a promessa de Deus sobre nós, nós estamos tentando explicar o porquê dessa muralha, o porquê dessa dificuldade, o porquê desse problema. Não é porque eu estou isso, porque eu estou aquilo, não, é porque, a gente quer arrumar explicação. Se Deus falou para você que é sua, se Deus falou para você que você vai possuir a terra, vai chegar o momento de você falar, mas não é agora. Tem um momento certo, tem a hora certa. Não é a todo momento que nós devemos resposta. Não é a todo momento que nós temos que revidar. O silêncio não era ausência de ação. Eles estavam marchando. O silêncio não era falta de fé. Eles estavam em obediência, eles estavam obedecendo. O silêncio, ele não era o medo do inimigo. Era a confiança em Deus. Era a confiança em Deus. Silêncio. Você já chegou... Eu fiquei imaginando, né? O texto. Mas imagine alguém para diante da sua casa. Ele olha para você. E aí ele fica lá rodeando, sem falar nada. Imagina a cabeça. A minha cabeça, por exemplo. Alguém para, não fala nada. Você fala, o que você está fazendo aí? Fica rodeando você. Fala nada. Vai ficar preocupado ou não? Eu ficaria. Imagine o povo de Jericó olhando, um povo rodando. Em silêncio. Não era pouca gente. Rodeando. Quieto, sem falar nada. Eu imagino que o povo de Jericó olhar e falar assim: o que esse povo está arrumando? Está tudo doido. Ô, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão achando que é quem? Imagina as afrontas. Você acha que não? Você acha que todo mundo ficou olhando lá da muralha, olhando eles rodearem, não caçoaram, não zoaram, não brincaram? Não tiraram sarro? Imagina, gente, imagina. Você acha que não? Ficaram ali olhando 6 dias, eles rodeando sem falar nada. Eu imagino que a minha cabeça vai longe, sabe? Vai muito longe. Tem hora que eu tenho que puxar para baixo. Imagino que eles falavam de tudo. Você está de brincadeira. Cadê a bazuca? Tô vendo nada. Com trombeta. Quem vocês estão achando que você é?
Essa muralha é intransponível. Você só está se cansando. Você só está se fadigando. E é isso que o inimigo faz comigo e com você diante de algumas situações. Para que você vai no quarto elevada? Vai dormir. Amanhã é quinta-feira. Ou não vai dar certo isso aí não. Silêncio. Ou o que vocês estão fazendo? Que loucura é essa? Vão para um prédio desse tamanho, mas vocês não têm povo para tudo isso. Caminhe a obediência. Você não deve satisfação para ninguém. Quem liberou a palavra sobre você é Deus. Essa cura não vai vir. Ou seu marido não vai voltar não. Para com isso aí. Ou suas finanças, você nunca vai ver prosperidade nelas. Você é louco. Você vai abrir empresa nesse tempo. Está todo mundo quebrando. Está todo mundo falindo. Ou você é louco. Silêncio. Eles não ouviram o que você ouviu. Você não deve respostas. Pare de querer se explicar demais. Pare de querer. Só obedece. Silêncio. É o que eles estavam fazendo. Em silêncio. Às vezes a maior demonstração de fé não é aquilo que você fala, mas aquilo que você se recusa a falar enquanto continua obedecendo. Só continue obedecendo. A muralha vai gritar. A muralha vai gritar. Imagina, gente, 6 vezes, 6, uma por dia. Imagina que dentro deles eles olhavam e falavam assim: gente, olha, nós já está no 3º dia, não teve um trinco ainda. Meu Deus. Mas só você e você, alimentando a palavra que Deus liberou. Silêncio. Nós perdemos muitas batalhas porque reagimos antes de discernir. Perdemos o game, perdemos o jogo, perdemos a guerra, porque agimos no impulso. Nós falamos quando deveríamos orar. Vai orar. Respondemos quando deveríamos esperar. Tentamos nos justificar muito, quando Deus só nos pediu confiança. Só confia. Só confia. E contamos para todos aquilo que Deus ainda está formando no secreto. Gente, guarda uma coisa, tem coisa que você não precisa compartilhar com Deus. Falou para você. A gente fala, recebe uma promessa de Deus, que é algo muito grande, e a gente começa a contar. Tem coisas que, tudo bem, mas tem coisas que você precisa guardar e deixar aquilo amadurecer. Guardar como se fosse algo muito precioso. Porque se a gente expõe muito, aquilo vira alvo e a gente acaba perdendo aquilo que Deus nos prometeu. Porque somos impulsivos no falar. Há momentos em que falar é coragem, mas também há momentos em que se calar é maturidade. Essa geração que nós vivemos, ela reage rapidamente, mas ela escuta pouco.
Ela reage muito rápido, mas ela não para escutar. Escuta pouco. As pessoas querem comentar tudo, responder a todos, anunciar cada passo que dá no seu dia. Mas existem promessas que precisam ser protegidas no silêncio, no ficar quieto. Entenda uma coisa: nem tudo que Deus revela precisa ser anunciado. Nem tudo que Deus revela precisa ser anunciado. Nem toda crítica precisa ser respondida. Nem toda provocação merece reação. E nem todo projeto vai precisar ser exposto. São várias chaves que, se a gente aplicar na nossa vida, nós vamos evitar muitos problemas. E nós vamos viver de verdade a promessa de Deus sobre nós. Terceira coisa é que, enquanto você obedece, Deus abala o invisível. Enquanto você obedece, Deus abala o invisível. Josué capítulo 6, versículo 15 e 16. A Bíblia vai dizer que durante 6 dias Israel repetiu o mesmo movimento. Uma vez por dia. Levantava, marchava, contornava a cidade e voltava para o acampamento. Uma disciplina. Um direcionamento que Deus havia dito. Aos olhos humanos não estava acontecendo nada. Nenhuma pedra caiu, nenhum trinco na rocha apareceu, nenhum sinal de confirmação que a muralha estava caindo. Talvez você esteja aqui assim nessa noite. Você está fazendo tudo certo. Você está se dedicando à obra, sendo fiel a Deus, caminhando corretamente, fazendo muitas coisas. E a pergunta que você se faz é: Deus, estou fazendo tudo como o Senhor pediu, mas eu olho, a muralha ainda está me assolando. A muralha ainda está diante de mim. Nada está acontecendo. Eu já passei do primeiro semestre e a muralha ainda está diante de mim. A muralha ainda está gritando diante da minha vida, diante do meu dia a dia, Senhor. Mas enquanto você obedece, algo sobrenatural está acontecendo a um lugar em que os olhos ainda não conseguem enxergar, mas o Senhor já está abalando as estruturas dessa muralha. Enquanto você está aqui adorando ao Senhor, colocando o seu coração diante dele, sendo verdadeira diante dele, obedecendo a sua palavra e a sua promessa, o Senhor está trabalhando em seu favor. Você não vê, mas Ele está trabalhando. Você não consegue ver a olho nu as coisas acontecendo, mas o Senhor já está mexendo os céus e terra em seu favor. Algumas conexões que você nem imagina já estão sendo tramadas para encontrar você no ambiente da promessa. Algumas coisas Deus já está fazendo que você não está vendo, mas são situações que Deus já está criando para você ser abençoado. Coisas estão acontecendo, mas você precisa continuar obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, obedecendo os direcionamentos que Deus te deu, porque no momento certo as coisas vão acontecer e as muralhas irão cair diante de você. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim. Nós cremos, Deus. Nós cremos. Nós cremos, Jesus. Jeová direi, irás prover de novo.
Jesus. Irás romper de novo. Nós cremos. Eu creio em ti. Cremos. Deus manda dizer para você: não desanima, não esmorece a sua fé, continue, 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 porque você não vê, mas a muralha já está sendo destruída na sua base. Você não vê a olho nu, mas as bases, as fortificações que sustentam esse muro já estão sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E por último, quando a fortaleza cai, aí a estação vai mudar. Quando a fortaleza é destruída, um novo tempo é estabelecido. Uma nova estação nasce sobre a sua vida. Você literalmente vai pisar e entrar na promessa. É o que eu creio que está acontecendo comigo e com você aqui nessa noite. As muralhas já estão sendo rompidas e ela vai cair, e hoje você vai pisar na terra da promessa. Ah, você não creu? Hoje você vai pisar na terra da promessa. Eu creio nisso. Josué 6:20, o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um forte grito, e as muralhas ruíram. Imagina o barulho, imagina a cara de quem caçoou deles. Sabe o que vai acontecer com seus inimigos? Eles vão ficar loucos. Eles vão olhar e falar assim: não é possível. Não é possível. Eles? Não é possível. Eu imagino a hora que eles estavam lá com a cidade fortificada e começaram a ver um trinco, Lide, na parede. Um barulho ensurdecedor. A terra abrindo e engolindo as muralhas. Eles olharam e falaram assim: como? É o que muitos vão dizer ao seu respeito. Como? Mas não era aquele que vivia numa escassez, que nasceu num lugar humilde? Não era aquele que começou uma lojinha lá onde ninguém dava nada, mas hoje está vendendo para o Brasil inteiro? Não era aquele. Eles não vão entender, porque enquanto eles caçoavam, você obedecia. Enquanto eles falavam algo, você obedecia a palavra de Deus. Enquanto eles faziam algo que não agradava a Deus, você estava lá, adorando ao Senhor, sendo fiel a Deus, indo no quarto elevado, mesmo no frio, mesmo na chuva, mesmo diante de dificuldade, mesmo às vezes com o coração agitado, depois de um dia de trabalho triste, você veio aqui adorar ao Senhor. Os inimigos não vão entender. Porque eles não têm acesso ao seu nível de obediência. Deus viu. Deus viu. Deus acompanhou você em toda a trajetória. Deus caminhou com você quando você deu graças por arroz e ervilha. Deus viu o momento em que você não negou a fé, quando tudo estava indo para o buraco. Deus viu que você continuou fiel. Deus viu, e Ele estava lá, junto com você. Enquanto muitos te abandonaram, Ele estava lá, te fortificando, te sustentando. Por quê? Porque Ele sabia aonde você ia entrar. Ele sabia a promessa que Ele te fez. A palavra de Deus para nós é que chegou o tempo, filho. Pode celebrar, chegou o tempo.
pode celebrar, porque a partir dessa muralha é um novo tempo para você, é uma nova estação para a sua vida. Chegou. Se coloque em pé. Durante 6 dias, Israel marchou em silêncio. Em silêncio. Eles tinham voz, mas não podia gritar. Eles tinham trombetas, mas ainda não era o momento de tocá-las para o avanço. Eles tinham homens armados, mas precisavam esperar a ordem de Deus. Mas no 7º dia, algo mudou. O silêncio já havia cumprido o seu propósito. Por isso que eu disse, há tempos que você precisa se calar. Mas vai chegar o dia do seu grito. Vai chegar o dia do seu grito. A marcha, ela havia preparado o ambiente. A obediência havia amadurecido o povo. Porque a obediência traz amadurecimento, gente. Quando nós obedecemos, mesmo sem entender, nós crescemos. Mesmo que você não entenda, porque humanamente falando, as coisas de Deus vai contrapor a lógica que nós vivemos, sempre. Sempre. Você acha que no primeiro dia eles olhavam, rodeando aquela muralha intransponível, não pensaram nada assim? Cara, cadê o míssil? Cadê o canhão? Eu só estou vendo aqui gente, trombeta, chifre, arca. E aí? Mas cadê a... Não é na sua lógica. É por isso que eu falo, tem coisas que vai acontecer na sua vida que você não tem que ficar pensando como vai acontecer. Ai, como é que eu vou conseguir esse recurso? Como é que eu vou... Calma. É Deus que vai fazer. Não é na minha... Não é do meu jeito. Porque se fosse do meu jeito, não era de Deus, era do homem. Agora havia chegado a hora de utilizar as armas. Agora sim era o momento de utilizar as armas que Deus havia dado. As trombetas agora eles iriam tocá-las. Os chifres de carneiro eles iriam soar. E chegou o momento de o povo se levantar em grande grito. Vai chegar a hora de você utilizar as suas armas. Não é porque as armas estão na sua mão que você tem que usá-las. Não. Ouça Deus. No momento certo, você vai utilizar as armas que Ele colocou diante de você. Já está com você. Israel não gritou para convencer Deus a entregar Jericó, não. Israel gritou porque Deus já havia declarado: entreguei nas suas mãos Jericó. Deus já tinha declarado lá no versículo 2. Já é sua, já é seu. E eu puxei o nome Jericó, é muito legal. Isso é só para a gente trazer conjecturar algo lindo aqui. Jericó, ele tem um significado. O significado da palavra Jericó é lugar de fragrância, ou cidade perfumada, cidade das palmeiras, lugar de fragrância. Quando a fortaleza cai, a fragrância da promessa, ela vai ocupar o ambiente.
Quando a fortaleza vai ao chão, o perfume da promessa vai exalar sobre a sua vida, sobre os seus, quem estão ao redor de você. É o que eu creio que vai acontecer conosco nessa noite. A fragrância da promessa vai exalar em todo o ambiente. Vai exalar sobre a sua vida, sobre os seus. Feche seus olhos nesse momento. As muralhas de Jericó, elas não estavam caindo apenas para abrir um caminho para o povo de Israel, mas elas estavam caindo para inaugurar uma nova estação, um novo tempo. Jericó não foi a última batalha de Israel, mas foi a fortaleza que marcou o fim de uma estação e o início de outra. Olhe para dentro de você nessa noite. Talvez você já está marchando em silêncio há muito tempo. Você tem obedecido, você esperou, você continua caminhando, às vezes mesmo sem ver mudança. Mas nessa noite Deus está dizendo para você: chegou a hora de utilizar as armas que eu coloquei nas suas mãos. Chegou a hora de tocar a trombeta. Chegou a hora de levantar a voz. Chegou a hora de declarar que a fortaleza não permanecerá de pé. Chegou a hora de dar o grito. Não grito por desespero não, mas grito por fé. Por quem confia na palavra que Deus liberou. Eu não sei qual é a sua muralha nessa noite. Eu não sei. Como eu disse, talvez seja a incredulidade. Talvez seja pensamento de incapacidade, medo, crenças. Talvez uma muralha na área sentimental, não sei. Feridas que não cicatrizaram. Relacionamentos que prenderam o seu coração. Decepções que fizeram você acreditar que nunca viverá algo saudável novamente. Talvez área financeira, ciclo de escassez, dívidas, portas fechadas, uma realidade que não parece não mudar. Eu não sei, mas eu sei que ela vai cair essa noite. Então eu gostaria que você começasse a adorar ao Senhor, mentalizasse que aquilo que vem talvez te paralisando, talvez te perturbando, isso vai cair hoje. Isso vai mudar hoje. Isso vai mudar hoje. Adore ao Senhor.